Mangovana, Erohini, Elan Silalumen Omentielbo. Feliz em te ver, filho de Ilúvatar. Uma estrela brilha na hora de nosso encontro. Meu nome é Wesley e seja bem-vindo à Terra-média. Como eu disse no vídeo passado, Melkor destruiu as luzes dos faróis, e quando esses faróis caíram em Arda, abriu um buraco enorme que rachou a superfície do mundo. Por conta dessa rachadura, foram criados dois continentes. Ao leste se chamava Man, e o continente do oeste chamava Terra-média. Comentei também que depois disso, os Valar ficaram muito putos com Melkor, e partiram para Man, para que não houvesse mais nenhum conflito entre eles, e abandonaram a Terra-média à própria sorte. Contei que Melkor também, após saber que não tinha vala nenhum na Terra-média, ele saiu de sua fortaleza chamada Utumno e começou a escrotizar a Terra-média, destruindo tudo em seu caminho. Comentei que ele ergueu a sua fortaleza definitiva no norte da Terra-média. E essa fortaleza se chamava Angband e era militarmente perfeita. Suas tropas eram armadas até os dentes e a fortaleza era intransponível. Só que seus servos relataram que viram a luz, e quando eles chegavam perto dessa luz, eles se machucavam e não gostavam dela. E Melkor estava no seu trono, sentado, e pensou: puta que eu pariu, só pode ser os Valar. E sim, ele estava certo. Essa luz era do Valar Orome, e como ele estava em Valinor, a luz das árvores estavam, de certa forma, fixa sobre ele. Orome e seu coração nunca abandonaram a Terra-média 100%. Assim como Ulmo, que também jamais a abandonou, e ficava vigiando ela sobre os mares na sua forma espiritual. Orome gostava de cavalgar com seus cavalos e suas criaturas de caça para a Terra-média, para justamente caçar as criaturas de Melkor. Imagina aí, um Balrog fugindo de um cachorro de caça. Engraçado que seria, né? Era um hobby para Orome, e ele sempre fazia isso. Também meio que estava vigiando e observou tudo que Melkor estava fazendo na Terra-média. E como X9 safado que ele foi direto a Valinor, contar toda a escrotização que Melkor estava fazendo lá. E de certa forma bateu um arrependimento nos Valar de ter deixado a Terra-média à própria sorte, para que Melkor fizesse o que bem entendesse. E eles ficaram muito tristes, bateu uma bad do caralho, tá ligado? Pô, mó tristeza, Sad Boy 2019. E Yavanna chorou quando soube que passou várias eras construindo as árvores e tudo que é verde para que um baitola, safado, viadinho do caralho ficasse destruindo elas. Mas ela foi mais forte que isso e não ficou de luto. Ela enxugou suas lágrimas e com a aprovação de Eru Ilúvatar, ela criou os Ents. Sim, aqueles seres humanoides que se assemelham às árvores e aparecem nos filmes de O Senhor dos Anéis. Eles foram criados para serem pastores das florestas, para proteger as árvores das criaturas de Melkor e, eventualmente, dos anões de seu marido Aulë, pois ela sabia e estava ciente que eles usariam seu machado para derrubar as árvores a benefício próprio. Então ela criou os Ents justamente para proteger a grande parte da sua criação. Porém, todos os Valar ficaram tristes, pois toda a sua criação, de alguma forma, estava sendo deturpada e corrompida. E alguns temiam e outros estavam preocupados, pois, eventualmente, os filhos de Eru despertariam, e não sabiam se iria ser em Aman, no lugar protegido, ou se iriam despertar na Terra-média, em meio a toda essa escrotização de Melkor. E alguém tinha que ver isso aí, hein? Alguém tem que ver isso aí, né? E pensar nisso fez com que eles estivessem numa bad do caralho. E Varda, aliás, Varda é um nome muito escroto, né, mano? Muito merda. Eu vou chamar ela como os elfos a chamam. Elbereth. Olha aí que nome de presença. Então vamos lá, Elbereth ficou muito triste com toda essa situação. Começou a chorar. Suas lágrimas, quando caíram de seu rosto, de certa forma, começaram a flutuar. E foram flutuando, 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 até que elas se fixaram nos céus e começaram a brilhar. Pequenas luzes, brancas, que iluminavam toda a terra. E assim as estrelas foram feitas, e foram as primeiras luzes da Terra-média. E foi nesse momento que a luz das estrelas foi criada, que os primogênitos despertaram ao lado do lago Cuivienen. Esses eram os Quendi, os filhos mais velhos de Eru Ilúvatar. Abre aspas para o Silmarillion. Mas os Quendi serão as mais belas de todas as criaturas terrestres, e eles terão, conceberão e darão à luz mais beleza do que todos os meus filhos, e eles terão a maior bem-aventurança neste mundo. Fecha aspas. Essa foi a fala de Eru Ilúvatar sobre os Quendi.
Os Quaid, rapaziada, são os elfos pra vocês que estavam em dúvida. Agora, se algum nerdola perguntar pra vocês o que são Quaid, o que é Quaid? Aí você chega nele e responde pra ele que Quaid, né, agora você sabe, é o nome dado à raça dos elfos. Sim, Quaid é o nome dos elfos na língua, sei lá, acho que é dos Valar, eu não sei. Foda-se, é um nome aí criado aí. Mas se alguém chegar e você falar que porra é Quaid, você sabe que é elfo, tá ligado? Continuando. Os elfos acordaram ao lago do lago Cuivienen. As primeiras coisas que viram foram as estrelas. E daí em diante eles a adoraram. Eles amam a luz e ficaram apaixonados nela. Afinal, na Terra-média tudo era preto e escuro, né? E só tinha mesmo a luz das estrelas pra eles contemplarem, né? Era o único tipo de luz que tinha pra eles ver, tá ligado? E é por isso que os elfos amam Elbereth mais do que tudo, pois ela é a senhora da luz que eles amam tanto. E toda essa rapaziada tava suavona ali, curtindo a luz, apreciando a natureza, o som da água e os caramba. Só que aí apareceu Orome ao longe, tá ligado? Ele percebeu que os elfos tinham despertado e ele ficou espantado com a presença deles. Caralho, mano, nem fudendo. E ele tentou se aproximar deles para estabelecer algum tipo de contato, mas os elfos fugiam dele. Toda vez que ele se aproximava, de alguma forma, eles tinham receio e medo de Orome. Parecia até que ele já tinha feito algum mal pra eles, tá ligado? Sendo que ele nunca tinha feito nada, tá ligado? Ou não sei também, não dá pra saber também, ele não conhecia os caras também, tá ligado? Mas ele não desistiu e finalmente, depois de muita persistência, ele conseguiu conversar e começou a ganhar a confiança deles. Mas não era todos os elfos que confiavam em Orome. Ele sempre falava, qual é, rapaziada? Eu sou do bem, pô, confia. Mas não era todos os elfos que engoliam esse papo. Até porque, né, Orome era uma criatura desconhecida. E Orome começou a pregar sobre Aman, que era uma terra de bonança, uma terra de luz, de fartura, e que queria que todos os elfos fossem com ele para viver lá, mas, como eu disse, os elfos ficaram desconfiados, não queriam se aventurar ao desconhecido, porque tinham medo, né? Foi quando Orome falou, já é cambada, quero falar com os líderes de vocês. E naquela época, no Cuivienen, os elfos tinham 3 tribos. Os Noldor, que eram comandados por Finwë, os Teleri, que eram comandados por Elwë. Elwë. Não, Elwë é um nome muito escroto também, então eu vou chamar ele pelo segundo nome dele. Sim, os elfos têm 2 nomes, mas depois eu explico isso pra vocês aí, tá ligado? Enfim, eu vou chamar o Elwë pelo segundo nome dele, que é Thingol. E ele era do povo dos Teleri. E entre eles também tinha Ingwë. Ingwë era o líder dos Vanyar. E Orome conversou com esses 3 para subirem na garupa de seu cavalo e irem para Aman, nem que fosse para conhecer, para ver de qual é, e depois eles voltariam para tentar convencer seus povos a partirem com ele para Aman. No início, os 3 ficaram receosos, mas aí Orome insistiu, persistiu. Ele encheu tanto a cabeça dos caras e o saco deles com essa putaria de querer ir para Aman que eles se renderam e falaram, vamos, foda-se, caralho, porra, tomar no cu, cara chato. E assim foi, os 4 partiram pra Aman e atravessaram a Terra-média toda, e quando chegaram lá, moleque, Finwë, Thingol e Ingwë ficaram maravilhados quando viram aquela terra perfeita, e ainda mais quando viram a beleza das luzes das árvores de Valinor, que era muito mais forte e mais belo que a luz das estrelas, que eram pequeninas, e também era a única luz que eles conheciam, né? Pô, aquilo ali, quando era mesclado, aquela luz das árvores, era um verdadeiro paraíso, mano. Isso é louco. Ficaram maravilhados. E aí eles foram direto falar com Manwë, o senhor de Arda. E Manwë os recepcionou e, empolgadaço, ele perguntou, e aí, gostaram daqui? Aqui é maneiro demais, né? E agora que viram que somos de confiança, vocês vão trazer seus povos pra cá pra morarem com a gente, né? Finwë e Ingwë animaram forte nesse rolê aí. E disseram, cara, com certeza a gente vai falar com os nossos povos e vamos vir pra cá. Obrigado pelo convite e desculpa aí qualquer coisa, valeu? Só que Thingol ficou meio receoso, não falou nada, e Manwë falou, e aí, você também vem, né? E Thingol olhou pra ele num olhar de desconfiança e ele disse, meh, vamos ver isso aí, vou marcar. Aí ficou mal climão do caralho entre eles e decidiram que iam embora. E Orome colocou os 3 na garupa de seu cavalo e vieram de volta pra Terra-média. Quando os líderes retornaram, foram imediatamente contar sobre Aman, e quando eles contaram que tudo que Orome disse era verdade, e que lá era um lugar cheio de luz, de bonança, terra boa, os elfos ficaram animados e confiantes. Mas teve alguns que não quiseram ir,
e não tinham coragem de ir para o desconhecido. E esses elfos ficaram conhecidos como Moriquendi, os elfos escuros que nunca contemplaram as luzes das árvores. E os que tiveram coragem logo se prepararam para partir para Aman na Grande Marcha. Orome foi na frente para vigiar se Melkor não iria de certa forma escrotizar a viagem, até porque zoar com a criação dos seus irmãos era suave, entre aspas. Agora, mexer com os filhos de Eru, isso daí já era imperdoável, tá ligado? Filho do chefe, sabe como que é, né? Tá, agora vem aqui uma aulinha chata de geografia, mas é muito importante pra vocês saberem como era o mapa e como a história se desenrola. Mas relaxa, que eu só vou resumir. Se você tiver interesse sobre a geografia de Arda, tem um vídeo aqui no canal Quentale, muito interessante, onde ele explica cada local com maestria e paciência. O link tá aparecendo aí no card, recomendo muito vocês irem lá depois desse vídeo. Enfim. Esse mapa aí, que tá aparecendo na tela, é muito mais preciso e realista do que aquela imagem que mostrei pra vocês no vídeo passado. Então por isso está bem diferente. Mas relaxa aí, meus brother. Eu só vou traçar por onde os elfos andaram na Grande Marcha. Aqui onde eu circulei em vermelho, foi onde os elfos despertaram nas margens do lago Cuiviene. Aí eles andaram junto de Orome, e andaram para um caralho. Aí atravessaram as Montanhas da Névoa, e andaram pra porra, e atravessaram as Montanhas Azuis até chegar em Beleriand. Aqui é onde eventualmente vai se passar as maiores histórias da Terra-média na Primeira Era. Aqui em cima estão o Túmenor, protegido pelas Montanhas de Ferro, que circula toda a Terra-média que Melkor ergueu, como eu disse nos vídeos passados. E aqui estavam os Tangorodrim, os 3 vulcões gêmeos, e mais acima estava a fortaleza de Melkor, Engiben. Aqui ficava Eucaraxe, e mais ao leste ficavam Aman e Valinor, o destino da Grande Marcha dos Elfos. Mas vamos focar em Beleriand. Aqui era uma imensa floresta e é onde os Elfos já estavam. Finwë e Ingwë foram na frente, juntamente de seus povos, os Noldor e os Vanyar. Só que Thingol se perdeu na floresta imensa de Beleriand e estava procurando seu povo, os Teleri. E essa tribo, no começo, era a que tinha mais elfos. E alguns não partiram, pois estavam justamente aguardando seu rei chegar para irem junto dele. Esses eram os mais fiéis ao rei. Só que teve uma galera que ficou impaciente e partiram sem ele. Os que foram sem a presença do rei foram acompanhados pelo irmão do rei Thingol, que se chamava Olwë. E Thingol ficou perambulando na floresta procurando seu povo até que ele se deparou com um ser belo que estava cantando, e a canção desse ser fez com que o rei Thingol fosse enfeitiçado. De certa forma, ele admirou a beleza daquele ser e se apaixonou por ela. Esse ser era Melian, a Maia, que também, assim que viu o rei Thingol, se apaixonou por ele. Provavelmente nessa missão da Grande Marcha, os Valar ordenaram que muitos Maia ficassem de vigia nos elfos, para que Melkor não viesse escrotizar. E Melian era uma dessas Maia, nessa missão. Enfim, os dois se amaram durante 1 ano dentro daquele mato. Puta que pariu, 1 ano. Imagino que metendo muito. Brincadeira essa parte. E os elfos ficaram impacientes de esperar seu rei e formaram meio que sua moradia sobre as árvores mesmo, pois aquele lugar era perigoso e tinha uns bichos escrotos de Melkor perambulando por aí. Afinal, ele não morava longe dali, né? Que nem eu mostrei no mapa. Quando o rei saiu do mato casado com Melian e viu que já tinha literalmente uma cidade feita, porra, ele falou: "Ah, quer saber? Foda-se, vou morar aqui mesmo, junto com o meu povo, com minha mulher. Eu já não confiava nesses Valar mesmo, então foda-se." E assim Thingol fundou o reino de Doriath, que ficava em Beleriand. E Melian, a partir de sua magia, criou uma forma de barreira para que nenhuma criatura visse ou entrasse no reino, fazendo que o reino ficasse totalmente invisível diante dos olhos de qualquer ser vivo. E essa barreira ficou conhecida e chamada como o Cinturão de Melian. Só entrava em Doriath aquele que o rei ou a rainha permitisse. E enquanto isso, os outros elfos chegaram na costa do mar, e quando chegaram lá, Ulmo designou 2 Maiar estagiários para que levassem... Mano, foi mal, mano. Maiar estagiário, mano. Vai se fuder, mano. Puta que pariu. Enfim, Ulmo designou 2 Maiar estagiários para que levassem os elfos para Valinor. E eles foram em barcos que eram puxados por cisnes. Que loucura, né? Chegando lá, os elfos dos povos de Thingol, que estavam acompanhados de Olwë, seu irmão, ficaram tão maravilhados com as praias de Valinor e com a beleza dela que nem quiseram adentrar mais para dentro do continente. E ficaram aqui, onde está na imagem.
Os elfos Teleri são os elfos mais rústicos, eles preferem essa vida mais selvagem e não demonstram muito interesse em evoluir sua tecnologia. É um povo mais simples, que gosta da floresta, mais selvagem mesmo. Esses elfos Teleri são os ancestrais do povo de Legolas, e eles se estabeleceram aqui nas praias de Valinor, e ficaram muito bons nas artes de pesca e na confecção e criação de barcos. Mas os Vanya e os Noldor entraram em Valinor, e quando viram as luzes das árvores de Valinor, eles ficaram tão encantados, igual o teu cachorro quando vê você comendo seu hambúrguer, tá ligado? Os olhos dele brilharam, igual do seu cachorro quando tem ração do lado pra ele comer, mas ele fica só olhando seu lanche com a língua de fora querendo um pedaço. Foi igualzinho assim, pode ter certeza. Os elfos vendo as árvores foi igualzinho. E quando chegaram lá, Manwë preparou uma festa de boas-vindas aos elfos. E os Vanir e os Noldor estavam indo a seu palácio para serem recebidos. Com isso chegamos ao fim de mais um vídeo, mas antes de finalizar eu quero explicar e falar mais sobre os elfos em si, pois vou usar uma linguagem para diferenciá-los. No caso, os Eldar e os Sindar, que são classificações dos elfos. E como eu não quero que vocês fiquem perdidos, então vamos se familiarizar com esses nomes desde já. Os elfos, que seguiram na marcha e atravessaram o continente e viram as árvores de Valinor, são conhecidos como os Eldar. E quanto aos outros que ficaram para trás por medo do desconhecido, ou seja lá o que for, e aqueles que ficaram com o rei Thingol em Beleriand, são conhecidos como os Sindar, ou Elfos da Noite, porque eles ficaram na noite e não viram a luz das árvores de Valinor. Os Eldar e os Sindar viveram milênios em lugares totalmente diferentes, então sua cultura ficou totalmente diferente. No começo todos eles viviam juntos, nas margens do lago Cuivienen, mas como os Eldar foram para Valinor, eles desenvolveram um idioma diferente chamado Quenya, e os Sindar, que ficaram por trás, desenvolveram um idioma diferente chamado Sindarin. A única coisa que era similar na cultura dos dois povos, que sobreviveu com o passar dos tempos, foi a escrita. Os dois povos usaram aquelas letrinhas diferentes e bonitinhas criadas por Tolkien que a gente vê no Anel. Aquilo ali se chama Tengwar. E apesar de ter sim diferença na escrita dos dois povos, ambos conseguiam ler o que os outros escreviam tranquilamente, sem dificuldade nenhuma. E é isso, até o próximo vídeo. Falou! Ou como dizem os elfos, Namárie.